Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Estamos em mais um vídeo do nosso canal para falarmos hoje de um assunto extremamente importante, relevante e oportuno. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. É possível vencermos o pecado? Como devemos lidar com o pecado? Certa feita, John MacArthur, um profícuo escritor, autor de vários livros, um pastor muito piedoso, foi interrogado, perguntado ali a respeito das questões do céu. E aí o entrevistador disse: Senhor MacArthur, o que mais o senhor tem anseio na volta de Cristo, nas coisas do céu? Ele respondeu: olha, certamente é o próprio Cristo, mas há algo que eu também almejo e não vejo a hora que isso aconteça. E aí o entrevistador ficou esperando que ele falasse. Talvez pensando nas ruas de ouro, na beleza do céu, talvez pensando num mundo transformado. Então ele responde: eu não vejo a hora de estar longe do pecado. Eu estou cansado do pecado. Meus irmãos, o pecado nos machuca. O pecado entristece a Deus. Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. De fato, quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus. E uma vez que entristecemos a Deus, nós queremos fazer diferente, nós queremos ter uma vida diferente. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João 17:17, ele faz ali uma oração dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Desse modo, nós precisamos então, uma vez que alcançados pela graça de Deus, salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, evidenciar que de fato fomos alcançados por essa graça. Veja, nós não produzimos bons frutos e não temos boas obras para sermos salvos. Uma vez que somos salvos, automaticamente produzimos esses frutos. Jesus Cristo, para ilustrar muito bem isso, falando a respeito de como identificaríamos os falsos profetas, ele diz que pelos frutos os conhecereis. E aí ele diz: pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou pode uma árvore ruim dar frutos bons? Desse modo, pelos frutos os conhecereis. Tiago também, tratando a respeito disso, a respeito da fé, ele diz: mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Para ficar ainda mais claro, nós, quando fomos alcançados por essa graça transformadora do nosso Deus, nós evidenciamos e mostramos uma vida santificada. A pergunta que certamente fazemos quando lidamos com isso é possível então vencermos o pecado? A resposta, meus irmãos, é que sim e não. Sim, porque o pecado não tem mais o domínio sobre nós. Nós podemos dizer não ao pecado. No entanto, nós não temos a possibilidade de sermos perfeitos, não é? Não alcançaremos aqui nesta vida a perfeição. Nós só alcançaremos essa perfeição quando recebermos do nosso Deus um corpo glorificado. E aí estaremos para sempre livres de qualquer influência do pecado. Mas ainda não recebemos esse corpo, não é? E necessitamos lidar com o pecado. Então eu quero sugerir aqui, à luz da palavra do nosso Deus, 3 passos que nós podemos considerar como importantes e necessários para tratarmos o pecado à luz da palavra de Deus. A primeira lição que nós vamos considerar é reconhecer o pecado. Esse passo é extremamente importante. Reconheça o seu pecado. O Salmo 32, o rei Davi, falando a respeito do seu pecado ali, diz o seguinte no verso 3: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lembrando que essa é uma característica e uma evidência muito forte de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo tem essa necessidade. Ele reconhece a sua pequenez, a sua insignificância,
a sua fragilidade. Então, reconhecer o seu pecado é uma forma de você lidar da forma bíblica, da forma que Deus requer que lidemos com o pecado. Reconheça seu pecado. E nós devemos fazer perguntas a respeito disso. Nós temos reconhecido os nossos pecados? Veja, reconhecer os nossos pecados é um ato de humildade, é um ato de quebrantamento, é um ato que Jesus ali no Sermão do Monte, nas Beatitudes, Bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia de ser pobre de espírito é isso, é ser humilde, é reconhecer que nada possui de valor para alcançar o favor bendito da graça de Deus. Por isso que graça significa favor e merecido. Portanto, reconheça o seu pecado. Após você ter reconhecido o seu pecado, acabou? Não. Agora você vai confessar o seu pecado. O rei Davi também diz: enquanto calei os meus pecados. Veja, quando ele diz os meus pecados, ele já está aqui reconhecendo que tem pecado, que cometeu pecado, que fez atos pecaminosos. E para isso é necessário dar nomes aos pecados. E ao invés de darmos nomes aos pecados, o que fazemos? Damos desculpas pelos pecados que cometemos, não é mesmo? E certamente isso não agrada ao nosso Deus. É necessário darmos nomes a esses pecados, levá-los diante de Deus. Segundo ponto, porque só reconhecer o pecado não é necessário, embora seja um passo importante para tratarmos o pecado, mas não para por aí. Temos uma segunda lição. Agora, após reconhecer os nossos pecados, nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos colocá-los diante de Deus em confissão. Senhor, eu pequei contra ti. Eu quebrei os teus mandamentos. Eu feri a tua palavra. É confessar, dando nomes, como dito. Uma vez que eu reconheci, é algo pecaminoso. Agora eu vou diante de Deus e vou confessar. João, escrevendo a respeito disso, na sua primeira epístola, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário a confissão dos nossos pecados. É necessário, meus irmãos, colocarmos-nos diante do nosso Deus e dizer: Senhor, o quão sujo eu tenho sido, o quão pecaminoso é o meu coração. Eu quero confessar ao Senhor esses crimes, esses pecados, essas atitudes que ferem a tua palavra. E nós vamos diante de Deus em oração sincera. Assim como aquele homem, a parábola em Lucas 18, que não ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo consigo: sê propício a mim, pecador. Essa também é uma característica de alguém que foi salvo, foi alcançado por Deus. Ele tem nojo do pecado e por esse motivo ele confessa a Deus quando peca, quando cai, quando não faz a vontade de Deus, quando desagrada a Deus. Ele tem essa necessidade de confessar a Deus os seus pecados. E terceiro, meus irmãos, uma lição que é importante: após então termos reconhecido os nossos pecados, após ter confessado os nossos pecados, agora acabou? Não. É necessário também preencher o nosso coração das coisas corretas. Porque deixar de fazer as coisas erradas não é suficiente. É necessário que façamos a justiça. É necessário que cumpramos aquilo que Deus requer de nós. Um exemplo disso é o texto de Hebreus 12, 14, não é? Que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Várias passagens, a Bíblia está repleta de passagens que mostram a respeito do ato do cristão, ou os atos, as obras que o cristão deve ter, não para ser salvo, mas uma vida de gratidão a Deus após ter sido alcançado por essa graça maravilhosa. Então ele vai se preencher da palavra do nosso Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra,
Para quê? Para não pecar contra ti. Qual é o motivo de você se preencher das coisas de Deus? Para glorificar a Deus. E como você glorifica a Deus? Fugindo do pecado, fugindo das paixões, fugindo dos convites mundanos que por vezes nos assedia. Não é? Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22, o apóstolo Paulo diz: foge das paixões da tua mocidade. Timóteo, foge das paixões, foge do pecado, foge do engano, foge do erro. O que tem te prejudicado ao longo desses dias, desses meses, talvez anos, na sua caminhada cristã? Você tem reconhecido o seu pecado? Quantas vezes você chorou confessando os seus pecados, reconhecendo os seus pecados diante de Deus? Quantas vezes você se deparou com uma atitude sua e pensou: o quão horrível é o meu coração, o quão pecador eu sou, o meu Deus, o Deus a qual eu sirvo, não merece isso. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Qual foi a última vez que você passou dias, meses orando para Deus te libertar de determinado pecado? Porque, de fato, esses pecados ofendem a Deus. É bom refletirmos sobre isso. Quanto do seu tempo você passa se preenchendo das coisas de Deus, das coisas do alto? Nós não conseguiremos vencer o pecado se não usarmos as ferramentas adequadas para essa guerra. Jesus Cristo nos deixa um exemplo, embora ali não seja um exemplo propriamente dito, mas nos mostra como devemos lidar com as tentações. Em Mateus capítulo 4, quando Satanás vem tentar o nosso Salvador, ele usa a palavra de Deus. Veja, Jesus combate as tentações usando a palavra de Deus e toda a palavra de Deus, não partes da palavra de Deus. Quem usou partes da palavra de Deus foi o diabo, né? Ele usou o Salmo 91, verso 11, por exemplo: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus também disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa a palavra de Deus. Será que você tem meditado na palavra de Deus? Será que você tem refletido acerca das coisas de Deus, tem se preenchido da verdade gloriosa de Deus? É dessa maneira que nós conseguiremos triunfar sobre o pecado. Se você não confessa a Deus os seus pecados, reconhecendo os seus pecados e se preenchendo das coisas de Deus, a sua vida não está condizente com a salvação que você recebeu, se é que você recebeu. Reflita nisso. É algo seríssimo e nós devemos refletir, meditar e pedir a misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.